Você já teve a impressão que você precisava de um terapeuta? Nesse caso, enquanto você não chega lá no consultório, o Salmos 37 é para você. Davi escreve esse salmo como um conselheiro, oferecendo os passos a tomar quando você está diante de pressão, quando você está diante de crise, naquele momento que você está se comparando com seu concorrente, naquele momento que você está se comparando com seu irmão, naquele momento que você está com inveja de alguém que tá progredindo, fazendo coisa errada, naquele momento que você está se sentindo sobrecarregado, naquele momento que você está sentindo que o seu serviço está exigindo de você habilidades que você não tem. Então Davi vem e apresenta uma perspectiva para te ajudar a evitar erros. Olha o que ele diz no versículo 3, eu vou ler para você. Confie no Senhor e faça o bem. Faça o que é certo a respeito do que os outros fazem. Ou seja, independente do que estão fazendo, de certo ou de errado, faça o que é certo. Versículo 3. Cultive a verdade e não ande rápido demais. Não apresse as coisas. Ou seja, não tenta queimar processo, não tenta queimar passo. Versículo 4. Dê prioridade a Deus e seus valores. Ele o recompensará e satisfará no final. Ou seja, se você der prioridade para o que merece prioridade, se você estiver alinhado com a cultura do céu, no final a conta vai fechar. Versículo 5. Submeta seus planos a Ele e confie nele, os resultados estão nas mãos de Deus. Ou seja, apresenta os seus planos para Deus e solta. Apresente o seu projeto e desapega. Apresenta o seu projeto e desapega. Vai para a ação com desapego. Versículo 7. Aquiete-se e seja paciente. A perspectiva surge quando ficamos quietos e pensamos. Quando você está agitado, com a cabeça quente, quando o sangue sobe para a cabeça, você não consegue meditar e chegar em boas conclusões. Versículo 7. Não se irrite nem se compare. Essa ansiedade sempre dá motivação ruim. Toda vez que você está partindo de uma comparação, o seu motivo para agir não vai ser puro. Você precisa se comparar com quem você foi ou com um estágio antes do que o estágio que você está hoje. E não ficar se comparando com outras pessoas. Você não deve comparar o seu capítulo 5 com o capítulo 10 de outra pessoa. Talvez a pessoa começou antes que você. Você não sabe o que a pessoa... Você não sabe o background da pessoa. Versículo 8. Negue-se a ficar irado com a competição. A raiva não gera os resultados que você deseja. A raiva ela vai baixar a sua frequência. E uma vez que você baixa a sua frequência, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer na velocidade que você tinha proposto. Versículo 9. Ponha sua esperança no Senhor. Por fim, Ele te guiará e usará a sua decisão. Se você tiver esperança, você vai ter uma boa perspectiva. Dificilmente você vai ter boas ações sem esperança. Acompanhe o texto aqui na tela do 3 ao 9. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a justiça. Pois eles, em pouco tempo, secarão como capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como capim, e como a relva verde, logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra, e te nutrirás com a fé. Olha aí, ó, o suplemento que você está precisando se nutrir com esse suplemento aqui, ó. Suplemento da fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Olha o tanto de adjetivo que ele usa aqui para descrever a raiva. Não te inflames, pois assim causará maus a ti mesmo. Quando você se inflama, quando você está debaixo de raiva, você só faz mal para você mesmo, porque você só está baixando a sua frequência. Olha aqui, ó. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Então esse é o devocional de hoje. Troca a raiva pela esperança. Você precisa se nutrir com fé. Você precisa se nutrir com fé. Apresentar os seus planos diante do Senhor e praticar com desapego.